A gente volta e conversamos sobre isso. Certo? Tá bom. Agora, vamos conversar um pouco sobre esse negócio dos filhos de Deus e as filhas dos homens. Vamos voltar a Gênesis capítulo 6. Gênesis capítulo 6. Nós estamos conversando sobre os filhos dos homens, os filhos de Deus e as filhas dos homens. Agora, eu tenho apresentado a opinião de alguns que esses filhos de Deus eram anjos. Eles usam como prova Jó 1:6, 2:1, 38:7, aqueles versos de Salmos também. E os versos em 1 Pedro e 2 Pedro e Judas. Agora, um dos grandes problemas apresentados com essa ideia, primeiro, é como é que esses descendentes de anjos e mulheres podiam ter sido redimidos. Não tinha como ser redimidos se realmente foram metade homem, metade anjo. Também nós temos a dificuldade que a Bíblia diz que os anjos não são dados em casamento nem se casam. Então, tudo indica que o anjo não tem... Toda vez que a gente encontra anjos na Bíblia, são apresentados como homens, do gênero masculino. Mas tudo indica que eles não têm nenhum relacionamento como nós temos aqui na Terra. Agora, uma outra possibilidade é que os anjos possuíram os corpos dos homens, ou os demônios, nesse caso, porque teria sido anjos caídos. Os anjos caídos demônios possuíram homens e levaram esses homens a terem relações com mulheres. Esta possibilidade existe sim, porque a gente sabe através da Bíblia em vários lugares que demônios possuíram homens, levando aqueles homens a fazerem vários tipos de coisas fora do seu controle. Mas, se fossem anjos caídos, demônios, possuindo os corpos de homens, então os filhos que nasceram iriam ser o quê? Biologicamente falando? Iriam ser homens. Não teria nenhuma mistura de matéria genética, a lei era apenas um demônio possuindo o corpo de um homem, levando ele a ter relações com uma mulher. Biologicamente falando, estamos tratando de seres humanos, então, desta forma. Se fosse descendência de Sete e a descendência de Caim, tratando aqui, essas pessoas iriam nascer, biologicamente falando, seres humanos. Não tem nada nestas três teorias, duas das três, desculpa. Em duas das três teorias, nós não temos nada que indica que o resultado iria ser algo mais do que um ser humano nascendo. É só a primeira teoria que cria um monstro, não é? Mas os Nefilins que estamos vendo aqui não eram monstros, eram gigantes, ou alguns acreditam que eram gigantes. Eu estou dizendo isso porque o que vocês vão ser apresentados na palestra de Pastor James. Mas vamos voltar a Gênesis 6. E quando estamos lendo, lembra, vocês já estudaram hermenêutica, a interpretação da Bíblia, não foi? Como estudar a Bíblia, não foi? Quando nós estudamos a Bíblia, sempre queremos começar com a interpretação mais simples, mais lógica, quando estamos lendo, não é? Agora, vamos ler e olhar aqui nesse negócio de gigantes, tá bom? Viram, verso 2, ou verso 1. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhos. O que é que esse verso está dizendo? Apenas que a população estava crescendo e filhos estavam nascendo.
Sim ou não? Sim. Sim. Mais simples, mais lógico é isto. E nós já mostramos isso hoje à noite, falando sobre como a população da Terra cresceu. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Agora, vamos tirar a ideia de anjos, vamos tirar a ideia de qualquer outra coisa. Nós temos dois grupos de pessoas, filhos de Deus e filhos de homens, casando e tendo filhos. Não foi? Certo. Lógico, mas simples. Certo? Então, disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Já falamos. A contagem regressiva. Deus não iria tentar convencer, trabalhar, lutar com o homem. Mais do que isso, com 120 anos, quando acabar, daí acabou a história de julgamento. Agora, verso 4. Havia naqueles dias gigantes na terra. O que é que essa frase está dizendo? Na época havia gigantes. Durante a época teve gigantes. Este verso está dizendo que esta frase, a palavra Nefilins, certo? Esta frase, havia naqueles dias gigantes na terra. Gigantes é a palavra Nefilins. Agora, esta frase está dizendo que esses Nefilins, esses gigantes, eram a geração, o resultado da geração entre os filhos e as filhas? Não. Ou está simplesmente declarando o fato que existiram e andaram na Terra naquela época? Sim, só está dizendo isso. Só está dizendo, naquela época, gigantes estavam ali. Mas por quê? Porque Deus queria dizer. Eu não sei por quê. Deus queria falar que tinha gigantes. Porque ele queria falar isso? Porque ele é Deus, ele disse. Certo? Agora, também quer dizer o quê? Também havia. E além disto, não é? Ou enquanto isto estava acontecendo. E também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens e delas geraram filhos. Estes eram os valentes. Estes está modificando quem? Estes está modificando quem? Os filhos. Exatamente. Estes não está modificando gigantes. Estes está modificando filhos. Deus, quando os filhos de Deus entraram nos filhos dos homens e delas geraram filhos, estes eram os valentes que houve na antiguidade e os homens de fama. Estes valentes de homens de fama não quer dizer que eram gigantes. Não quer dizer nada além do fato que o que nasceu desses relacionamentos entre os filhos e as filhas eram homens valentes, homens de fama, mas não quer dizer que eram gigantes. Deus disse no início, havia naqueles dias gigantes. Agora, vocês vão encontrar, quando o pastor James faz a palestra dele, que esclarece mais ainda. Mas não tem nada que nos diz que esses nefilins, entre aspas, tinham que ser o resultado da geração entre os filhos e as filhas. Não tinha que ser monstros. Não tinha que ser semideuses. Apenas nós temos que gigantes existiram e também esta geração entre os filhos e as filhas produziram homens valentes da antiguidade, homens de fama. Só isso. Só isso. Agora, se eram a descendência de Caim, ou a descendência de Sete, ou possuídos de demônios, ou seja o que for, eu não sei. Eu coloquei essa tabela aqui, esse quadro, para a gente entender um pouco melhor. Nós temos ali
as teorias ou as ideias, certo? A posição e também o resumo de cada posição. A posição que os filhos de Deus eram anjos caídos. Satanás e os seus anjos caídos procriou com mulheres humanos e teve prole chamado Nefilim. Essa é uma das teorias. Eu já mostrei os problemas com essa aqui. Anjos caídos possuíram homens, demônios. Satanás e os seus anjos caídos possuíram homens e os causou de procriar com mulheres. Se aconteceu, iríamos ser seres humanos. Não iria ser nada diferente de biologicamente seres humanos. Descendência de Sete. Os filhos de Deus eram uma descendência de Adão através de Sete, a Noé. E os filhos de homens eram da descendência de Caim. E Nefilim eram filhos que seguiram ídolos. Ou filhos que eram afastados de Deus. Essa é a outra posição. Em todas essas ideias, nós podemos descartar o primeiro. A primeira teoria pode ser descartada. Por quê? Porque anjos não casam, não se casam, não são dados em casamento. Se existia um ser que era metade homem, metade anjo, isso iria ser uma coisa que não podia ser salvo, que iria cair dentro da mitologia grega sobre semideuses e coisas desta forma, e Deus não iria permitir isto. E tem vários outros problemas. As únicas duas possibilidades são os anjos caídos possuindo homens ou a descendência de Sete. E pessoalmente acredito que tem que ser a descendência de Sete, a descendência de Caim, misturando, tendo casamentos que Deus não aprovou, que criou homens valentes, de fama, homens que tentaram tomar poder das outras pessoas da terra, levando os homens à corrupção completa que levou até o dilúvio. Agora, essa é a minha opinião. Se alguém tem outra opinião que não seja os anjos caídos tendo relações com as mulheres, a gente pode conversar. Mas a gente descarta aquela primeira, porque não tem como ser anjos caídos tendo relações com mulheres. Não é possível ser isto. Não é possível. Biblicamente não pode ser. Agora, nós continuamos. Na apostila, nós temos falando sobre as idades dos homens. E em Gênesis capítulo 5, vamos voltar a Gênesis capítulo 5, vamos olhar rapidinho em algumas coisas aqui. Verso 22, capítulo 5, verso 22. E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Matusalém, 300 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Então, Enoque é um de dois homens em toda a Bíblia que nunca morreram. Só tem dois homens em toda a Bíblia que nunca morreram. Um é Enoque e o outro é Elias. Só esses dois. Todos os outros homens morreram. Todos os outros homens morreram. Senão, Enoque e Elias. Agora eu não estou ensinando o Apocalipse, então não vou chegar lá a falar sobre os dois testemunhos. Mas Enoque e Elias. Só esses que não morreram. Verso 25. E Enoque foi tomado por quê? Enoque não morreu por quê? Porque Deus tomou para si. E por que Deus faria isso? Porque ele andou com Deus. Era a forma que ele agiu.
É interessante, não é falado sobre Matusalém assim, não é falado sobre Lameque, não é falado sobre nenhum desses homens. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus, demonstrando um modo de viver diferente que ele teve do que os outros. Agora, e viveu Matusalém 187 anos e gerou a Lameque. E viveu Matusalém, depois que gerou a Lameque, 782 anos e gerou filhos e filhos. E foram todos os dias de Matusalém, 969 anos. Viveu Lameque 182 anos, gerou filho, chamou Noé, dizendo, este nos consolará acerca de nossas obras e do trabalho de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. Agora, veja na sua apostila. Letra C, na sua apostila. O nome Matusalém significa quando ele morrer, ou quando ele morreu, isto virá. O nome Matusalém significa quando ele morrer ou morreu, isto virá. Ou seja, quando ele morrer, uma catástrofe vai ocorrer. E tudo indica que Matusalém morreu no mesmo ano do dilúvio. Tem pessoas que acreditam que Matusalém morreu no dilúvio mesmo. Que talvez Matusalém não entrou na arca e morreu no dilúvio. Eu não posso dizer com certeza. Alguns acham que ele morreu meses antes ou pouco tempo antes. Eu não posso dizer. Pastor, pelos cálculos, não é só ele não, tem mais 2 ou 3 que dá no mesmo ano. Pelos cálculos. Sim. É isso que eu estou dizendo. Alguns pensam que ele morreu no dilúvio. Agora, eu espero que não foi que morreu no dilúvio, porque isso iria indicar que ele não queria entrar na arca. Isso. Eu fiquei nessa... Mas os números apontam que foi no mesmo ano, pastor. No mesmo ano foi. Agora a pergunta é se fosse no dilúvio mesmo ou se foi no mesmo ano, só que aconteceu antes. Talvez nos meses antes que o dilúvio aconteceu e tudo isso. Como fosse Lameque enterrou seu pai e daí morreu. Todos acham, ou muitos acham, que Lameque morreu naquela semana antes do dilúvio. O pai de Noé. Agora, o nome Noé significa o quê? Descanso e conforto. E nós podemos ver isto em verso 29. Lameque chamou seu filho Noé, dizendo, este nos consolará acerca de nossas obras e do trabalho de nossas mãos por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. Agora, como é que Noé iria consolar eles acerca da obra? Como é que ele dá descanso, conforto? Como é que Noé iria fazer isto? O pai dele, Lameque, deu o nome dele em profecia, profetizando que Noé iria dar conforto, dar descanso. Como é que Noé podia fazer isto? Condenando o mundo, entrando na arca e salvando a humanidade. Hebreus 11 diz, ele salvou a sua família e condenou o mundo. É interessante, quando Deus destruiu o mundo, era como se fosse fazendo uma reforma, uma limpeza, uma lavagem, se você quer falar assim. Deus fez uma lavagem, uma reforma, e depois reiniciou as coisas. Se quer falar dessa forma. Quando ele disse que dava conforto, estava tratando o fato que Noé iria salvar a humanidade e também iria salvar a terra. Foi isso, ele estava profetizando justamente este fato. Agora, nós podemos dizer em Gênesis 6, eu não vou chegar a falar
isto ainda não. Vou esperar nisso. Deus viu, voltando para Gênesis 6, Deus viu que a corrupção do homem era completa. Número 5 ali. Deus viu que a corrupção do homem era completa. Veja as frases que ele usa ali. A maldade do homem se multiplicara sobre a terra. Agora, Deus queria que o que multiplicava sobre a terra? Não entendi. O que foi que Deus queria que fosse multiplicado na terra? O homem. Ele disse, frutificai-vos, multiplicai-vos e encher a terra. Deus queria que o que multiplicava na terra era a humanidade que podia adorar Ele. Humanidade que podia ter comunhão com Deus. Mas o que foi multiplicado na terra? A maldade do homem. A maldade multiplicava. Toda verso... Cadê você? Verso 5. Verso 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. O estado do homem antes do dilúvio era que a sua imaginação estava sempre para o mal. Sempre. Agora volta para Romanos capítulo 1. Todo mundo vai para Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Verso 21. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Os homens, antes do dilúvio, conheceram Deus? Sim. Eu diria que conheceram Deus melhor do que nós. Deus falou face a face com Adão, não foi? Deus falou, andou com Adão, falou com Adão. Nós sabemos que Deus andou com Enoque, porque a Bíblia diz, Enoque andou com Deus. Não foi? Caim falou com Deus. Caim conversou com Deus. Então, de dizer que esses homens antes do dilúvio não conheceram a Deus, iria ser uma mentira. Conheceram a Deus, mas não glorificaram a Deus. Todos os seus pensamentos eram má continuamente. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem incorruptível e de aves, de quadrúpedes e de répteis. Isso está tratando, verso 23, idolatria. Sim ou não? Sim, está tratando idolatria. Mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem. Capítulo 6 diz que a geração dos filhos e das filhas eram homens de fama, homens valentes, homens de fama. Indicando provavelmente que foram homens que foram adorados. Homens vistos como deuses. Eu não estou dizendo que eram metade homem, metade anjo. Eu estou dizendo que foram vistos como se fossem ídolos, deuses. Agora, nós temos uma coisa similar a isto depois do dilúvio, com um homem chamado Nimrod. E todas as pesquisas indicam que a idolatria moderna, a idolatria conhecida como isso hoje em dia, começou com Nimrod, lá na Babilônia, na Torre de Babel. Então, porque antes do dilúvio não podia ter isto. Por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Mudaram a verdade de Deus em mentira. Honrarem e serviram mais a Criador do que o Criador.
Por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural no contrário à natureza. E semelhantemente, também os homens, deixando o uso natural da mulher, se infamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. O que foi? Eu pensei que eu ouvi alguém dizer que parece como hoje. Porque nós podemos ver aqui em Romanos capítulo 1, esta passagem pode tratar antes do dilúvio, pode tratar a Torre de Babel e pode com certeza tratar nossos dias de hoje. Não pode? Pode. E nós podemos dizer que nós estamos prestes a ver o julgamento de Deus. Não é? Nós estamos prestes a ver o julgamento de Deus. Nós não sabemos quando Cristo vai voltar, mas ele pode voltar a qualquer momento. E certamente estamos mais perto hoje do julgamento de Deus do que na época de Paulo, e Pedro, e João, e Tiago. Nós estamos muito mais perto hoje. Volto para Gênesis capítulo 6. Porque no verso 6, número 6, na sua apostila diz: Deus decidiu mandar julgamento sobre a terra. Deus decidiu mandar julgamento sobre toda a terra. Ele já tinha falado que 120 anos, se não arrependeu, daí ele ia mandar o julgamento. Verso 7. E disse o Senhor: destruirei o homem que criei de sobre a face da... Desculpa, verso 6. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. Eu pergunto, Deus arrependeu-se por quê? Ele mudou de ideia? Não. Deus nunca muda. Deus não muda. Então, por que a Bíblia diz que arrependeu-se? É que o homem trocou de opinião, mudou seu modo de viver, então Deus também trocou seu juízo. E a atitude toda é diferente. Agora, a palavra arrepender ali, arrependeu-se, em verso 6, significa entristecer, significa sentir, é mais do que triste, é aflito, é afligido, é sentir o peso da tristeza. Não é que Deus mudou de ideia. É que Deus foi tão afligido por causa do pecado, da maldade do homem, que ele tinha que agir. Ele tinha que fazer alguma coisa. Ele nunca mudou de ideia. Ele se sentiu tão triste que ele teve que fazer algo que nem ele queria fazer, como Deus. As circunstâncias, o comportamento do homem levou ele a agir. Ele decidiu destruir toda a sua criação. E disse o Senhor: destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Nesse verso 7, o que está faltando? Nós temos o homem, o animal, o réptil e a ave dos céus. O que está faltando? Criação. Animais aquáticos. Isso. Os animais marinhos. Os peixes. Por que Deus não falou que iria destruir os peixes? Era um dilúvio. Então quer dizer que era água. Agora, vocês sabem, a maioria dos fósseis são plantas e peixes. A maioria dos fósseis são plantas e peixes. Você tem na sua apostila, na página, deixa-me ver aqui, para verificar.
Eu tenho as porcentagens dos fósseis. Eu quero ver aqui. Deve ser página 20. Cadê você? Cadê você? Espera aí. Eu vou ter que ver. Eu tenho algum ponto as porcentagens de fósseis que eram plantas e peixes e tudo mais. Eu não estou vendo agora. Eu vou ter que ver. Mas eu tenho algum canto. Se não tiver, eu mando para vocês imprimirem. Eu não estou vendo aqui. Eu vou ter que ver isso. Mas depois eu passo para vocês as porcentagens, certo? Mas a grande maioria dos fósseis são plantas e peixes. Agora, certos peixes não teriam morrido no dilúvio. E com certeza Noé não teve aquário dentro da arca, certo? Não precisava, porque Deus não disse que iria destruir. Agora, vai até verso 13. Capítulo 6, verso 13. Então, disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Agora, vai até capítulo 7. Capítulo 7, verso 4. Porque passados ainda 7 dias, farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e desfarei de sobre a face da terra toda a substância que fiz. Agora, vai até verso 17. E durou o dilúvio 40 dias sobre a terra, e cresceram as águas e levantaram a arca, e ela se elevou sobre a terra. E prevaleceram as águas, e cresceram grandemente sobre a terra, e a arca andava sobre as águas. E as águas prevaleceram excessivamente sobre a terra, e todos os altos montes que havia debaixo de todo o céu foram cobertos. 15 côvados acima prevaleceram as águas, e os montes foram cobertos. E verso 21. E expirou toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave, como de gado e de feras, e de todo réptil que se arrasta sobre a terra, e todo homem. Tudo o que tinha fôlego de espírito de vida em suas narinas, tudo que a vida em terra seca, morreu. Assim foi destruído todo o ser vivente que havia sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, e foram extintos da terra, e ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca, e prevaleceram as águas sobre a terra 150 dias. Nós estamos tratando a destruição total. A destruição total. Eu quero... Deixe-me ver aqui se eu posso... Eu vou parar de compartilhar minha tela rapidinho. Eu vou mostrar a vocês alguma coisa aqui agora. Se eu consigo abrir. É um vídeo que foi feito por um grupo que eu conheço. Deixa eu ver se eu consigo abrir. Certo. Agora eu vou mostrar a tela. Cadê? Aqui. Pronto. Certo. Está vendo agora? Está vendo a tela agora? Agora veja aqui. Imagina você na Terra no momento que as fontes do abismo se abriram. Para entender como foi feita a destruição da Terra. Nós sabemos que choveu. Mas a Bíblia diz que as fontes do abismo
romperam. Agora, você pode imaginar um continente só e a água se espalhando pela terra. A Bíblia diz que os montes foram cobertos 15 côvados acima do monte mais alto do planeta naquela época. 15 côvados, um côvado é mais ou menos 50 centímetros. Então, 15 côvados iria ser o que? 7 metros, mais ou menos? 7 metros e meio? Acima do monte mais alto. Já joguei esse jogo. É um jogo africano. Agora, a Bíblia diz que choveu 40 dias e 40 noites. Quanto tempo você acha que levou a água para cobrir a terra? Poderia ter sido horas. Não tinha que ser dias para a água cobrir. Agora, como é que você teria pensado ou agido se uma coisa dessa tivesse acontecido como estava mostrando no filme? Não estou dizendo que foi assim no filme, mas estou dizendo que pode imaginar que fosse desse jeito. Deus disse que iria destruir toda a terra, não foi? E ele fez justamente isto. Agora, amanhã nós vamos falar sobre a Arca de Noé. Se Deus quiser, na primeira aula, vamos falar sobre a Arca de Noé. E na segunda parte da aula, nós vamos tratar a Torre de Babel. Se nós conseguimos terminar a matéria, daí sexta-feira, vocês podem fazer a prova. Então, eu não sei se vocês já estão estudando, mas seria bom já, desde já, começar a estudar, certo? Eu vou fazer tudo para amanhã terminar a matéria, para que sexta vocês podem fazer a prova, se quiser. O que acha? Como é? A prova do senhor nem dupla, não, né? Eu não entendi. Desculpa, deixa-me aumentar o som aqui. Fala de novo, irmã. A prova do senhor nem dupla, não, né? Eu não sei porque, acho que tem mais barulho. Eu não estou entendendo a irmã de jeito nenhum. Está perguntando se a prova vai ser em dupla. Oh, em dupla? Como assim? Eu e outra pessoa. Não, que isso, não. A nota é individual. Então, a prova também, né? Individual. Certo? Não, que é isso? Talvez. Nada vai fazer em dupla. Ele hoje da guarda dele. Agora vamos tratar uma coisa só. Alguém fez uma pergunta. Ontem, acho que foi ontem à noite que foi mencionado e nós não tratávamos a resposta bem direitinho. Mas alguém tinha perguntado sobre Lameque. Quando Lameque falou que matou um homem, capítulo 4, verso 23, e disse Lameque às suas mulheres Ada e Zilá: ouvi a minha voz, vós mulheres de Lameque, e escutai as minhas palavras, porque eu matei um homem por me ferir e um jovem por me pisar. E alguém disse, existe uma teoria, uma ideia de que Lameque estava dizendo aqui que matou Caim. De acordo com o verso, não podia ter sido Caim. E deixa-me explicar por quê. Ele disse, eu matei um homem. Ele disse, um jovem por me pisar. A palavra jovem aqui, em verso 23, é a palavra para um rapaz ou uma descendência, prole, coisa assim. Pessoa desta forma. Caim era o tetraneto, Lameque era tetraneto de Caim. Então, Caim não era jovem, não era rapaz,
e não era descendente de Lameque. A pessoa que Lameque matou aqui tinha que ser um jovem. Um descendente dele ou alguém na descendência. Não podia ter sido Caim. Era impossível. Certo? Entenderam? Agora, tem alguma outra pergunta? Alguém tem? Agora, se não concordar comigo, brigue com Deus. Sim. Tem outra pergunta, alguém? Não? Tá bom, então, vamos orar. E daí vocês podem voltar para casa, tá bom? Rapaz, ainda com 15 minutos a mais para poder estudar um pouco, não é? Então, vamos orar. E se não tiver outra pergunta, se tiver pergunta, pode mandar. E a gente vai falar sobre a Arca de Noé amanhã, se Deus quiser. Nosso Deus, nosso Pai, agradecemos hoje por teu grandioso amor, bênçãos, tudo que o Senhor faz por nós. Podemos dizer com certeza que o Senhor nos ajudou até aqui. E, Pai, confiamos que vai continuar fazendo justamente isto. Pai, pedimos as tuas bênçãos sobre cada seminarista. Pai, que o Senhor abençoe as igrejas representadas aqui nesta aula. Pai, que o Senhor abençoe os pastores, os ministérios, todas as atividades das igrejas. Pai, que o Senhor possa ser glorificado na nossa vida. E, Pai, acima de tudo, pedimos que o Senhor faça a tua vontade. Ajude os seminaristas não somente a aprender a matéria. Não é para aprender a matéria para uma prova. É para aprender, para poder defender a fé e poder convencer pessoas da necessidade de colocar sua fé em Jesus Cristo. Pai, eu peço hoje à noite que o Senhor faça com que nós realmente fazemos isto. Sejamos evangelistas. Sejamos filhos fiéis ao Senhor. Pois em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Que Deus os abençoe. Até amanhã, às 7 horas. Eu tenho que parar a gravação.